Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E hoje o programa promete, porque nós vamos conversar sobre o livro de Apocalipse, que por si só já é uma atração. E nós vamos conversar sobre um dos capítulos mais, digamos, ricos de personagens, símbolos e, portanto, de significados misteriosos, né? Que é o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Quem é que são os reis que aparecem nesse capítulo? O texto diz que eles vão reinar por apenas 1 hora, que eles ainda não reinaram, mas virão a reinar por 1 hora só. O que significa isso? Rei? Se esses eventos acontecerem nos nossos dias, quais são os países que possuem reis? É de monarquia que o texto está falando? Ou do que será? Além disso, tem também uma figura curiosíssima, que é uma mulher de vermelho, uma prostituta, que se embriaga com o sangue dos santos. Uma prostituta que se embriaga com o sangue dos santos? Que santos são esses? Que sangue é esse? E quem é essa mulher tão misteriosa que se assenta sobre muitas águas, e o texto diz que essas muitas águas são as nações? Quem é essa mulher que está sobre as nações se embriagando com o sangue dos santos? Não é o anticristo, porque ele aparece na figura da besta, do monstro, depende da versão bíblica que você usar, né? Mas quem é o anticristo? O que ele representa? Um líder religioso, como muita gente diz, o chefe de uma grande igreja pseudo-cristã, como na opinião de muitos? Ou será que ele não tem nada a ver com o cristianismo? Quem são os reis e os demais personagens que aparecem no capítulo 17 do livro de Apocalipse? Além da identidade deles, o que os fatos ali narrados têm a ver conosco, comigo e com você? Será que esses eventos já aconteceram? Estão acontecendo? Irão acontecer em breve ou no futuro remoto? Afinal de contas, por que o Espírito Santo moveu a mão de João apóstolo para registrar tantos personagens e fatos curiosos nesse capítulo do livro de Apocalipse para que eu e você tivéssemos algum tipo de proveito? Que proveito é esse? Você sabe? Está no ar? O Vejam Só. Olá! É com grande alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, que hoje é aquele dia esperado por muita gente, porque o presente que os nossos patrocinadores dão aos telespectadores são os mais especiais, já que nós estamos no final da semana, né? Então hoje é o dia do kit Jô Rezende, para você garantir que esteja concorrendo. Se você não votou em nenhuma enquete durante essa semana, ou mesmo que tenha votado durante a semana, pode votar mais uma vez hoje. É só ir para o site www.vejamsó.com.br, votar na enquete, legal. Aí você já está pronto para o sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho ao final do programa. Hoje, recebendo, mais uma vez, o especialista em escatologia, pastor José Serafim, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, teólogo e escritor. Paz e graça, pastor Serafim, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, reverendo Heber, paz e graça, reverendo, ao seminarista Pedro Samuel. Correto. Prazer em vê-lo, conhecê-lo. Saudação aos nossos telespectadores. Eu me sinto honrado de participar desse programa, tanta audiência e tão bem conceituado. Eu agradeço a Deus e ao reverendo Heber por estar aqui. Onde que é a igreja que a gente encontra o senhor, pastor? Eu estou na Assembleia de Deus do Belenzinho, sou pastor auxiliar, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, Belém. Pastor presidente, pastor José Wérito Bezerra da Costa. Se me permitir, quero mandar um abraço ao pessoal da Assembleia de Deus de Belém, que a maior parte está nos assistindo. O meu abraço a todos meus amados irmãos, e meu carinho a todos vocês e minha gratidão pela honra de estar nos assistindo. Ele é autor, entre outras obras, desse livro aqui, olha, que você com certeza vai querer ver também, né? José Serafim, A Revelação do Apocalipse. Saiba o que a Bíblia diz sobre o futuro.
Por isso que nós o trouxemos hoje para falar desse capítulo 17 do livro de Apocalipse. E também tem essa revista, né, ela é bem mais enxuta e tal, sobre a questão da escatologia. Entre outras obras do pastor. Por exemplo, tem uma aqui que não é assunto diretamente ligado à escatologia, mas do jeito que as coisas estão indo para o fim do mundo, né? Deus na família também, pastor. O senhor é conselheiro familiar? Sim, né? sim. Faz mais de 30 anos que eu trabalho nesse ministério de família, fazendo encontro de casais, dando aconselhamento, orientando. E já é o terceiro livro que eu escrevo a respeito. Muito bom. Muito obrigado, pastor. Seja muito bem-vindo. Deus o abençoe e o ilumine. Amém. Do outro lado, eu não sei, acho que é a primeira vez que você vem ao programa. É a segunda vez. Seminarista Pedro Samuel, do Seminário Batista Logos. Ele que é membro da Igreja Batista Regular Filadélfia. Paz e graça, seminarista Pedro. Seja bem-vindo. Paz e graça. É um privilégio estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Então vamos lá. Onde fica o Seminário Batista Logos? Na Rua Engenheiro Armando, ali próximo ao Jabaquara, se eu não me engano, o número 1274 ou 77. Armando de Arruda Pereira. Exatamente, Armando de Arruda Pereira, desculpe a falha. Perto do metrô Jabaquara. Perfeitamente, a 500 metros, 600 metros do metrô Jabaquara. Muito bem. E a Igreja Batista Regular Filadélfia? Salvador Simões, próximo ao metrô Alto do Ipiranga, linha verde, entre 1272, o número lá. O pastor é o pastor Antônio Carlos, mais conhecido como pastor Toninho, também dá aula no Seminário Batista Logos, que é o mais conhecido também como Sebarsp, né, vamos dizer assim. Uhum. Você gosta de escatologia? É uma matéria que eu tenho muito gosto muito. Dentro da teologia sistemática, é uma das preferidas que eu gosto muito, e o anseio de também estudar o que está por vir, né? Então isso motiva todos nós alunos e, consequentemente, há sempre uma admiração pela matéria. Você se considera um dispensacionalista ou não? Sim, eu me considero um dispensacionalista. Acredito nas dispensações da qual a igreja está inserida também, né? Muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje, depois voltaremos com as perguntas que faremos aos nossos convidados, principalmente ao pastor José Serafim. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que foi dada a João por Deus para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Um livro cheio de mistérios sobre as coisas que virão. É o último aviso de que o mundo certamente terminará e que o julgamento é certo. E quando lemos o capítulo 17 do livro de Apocalipse, nos deparamos com os seguintes versos. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. O Apocalipse é pródigo de descrições coloridas das visões que nos anunciam os últimos dias antes do retorno de Cristo e a introdução do novo céu e da nova terra. A marca da besta 666, a decisiva batalha do Armagedon, o aprisionamento de Satanás, o reino do Senhor, o julgamento do grande trono branco e a natureza da cidade eterna de Deus. E como João, é difícil encontrar palavras para descrever o que lemos no livro do Apocalipse. Muitas são as tentativas de interpretação dessa profecia. Mas afinal, quem são todos esses personagens mencionados no Apocalipse? Saiba mais agora no programa Vejam Só. Muito bem. Legal, instigante. Muito obrigado. Você vai participar do nosso debate respondendo a pergunta que está na enquete. É óbvio que a nossa enquete não procura interpretar o texto de Apocalipse 17, porque ninguém no nosso escritório tem
capacidade para isso, começando por mim. Então, nós faremos uma pergunta diferente. Os fatos citados nesse texto de Apocalipse 17 já aconteceram? Ou estão acontecendo? Ou acontecerão em breve? Ou demorarão a acontecer? Ou não sei? Não sei ou nenhuma das anteriores, né? Pode ser que alguém diga, isso é tudo lenda, não vai acontecer nunca. Vota no NDA. Votou, você está habilitado para os sorteios que a gente vai fazer aqui. E daqui a pouco eu mostro os presentes que você pode ganhar por participar do programa. O voto é feito no site www.vejamsó.com.br. Pastor José Serafim, vou pedir uma gentileza ao irmão. Não, ao irmão não. Vou pedir para o seminarista Pedro. Como a matéria apresentou o texto de Apocalipse a partir do verso 12, sim, vou pedir ao irmão que leia do 1º até o 11. Ok, do 1º até o 11. Tá? Assim o telespectador que não tiver com a Bíblia por perto vai poder acompanhar também a nossa discussão. Ok. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse, venha e mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças de 7 chifres, e 10 chifres, melhor dizendo, desculpe. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e impureza da sua prostituição. Em sua testa havia inscrição, mistério, grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? E eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre o qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada aquela mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Muito bem. Obrigado, o irmão Pedro. Pastor José Serafim, vamos começar com os reis, já que o nosso tema pergunta dos reis, né? O senhor é um especialista na matéria, escreveu um livro, vou mostrar mais uma vez, né? Um livro sobre o Apocalipse. O senhor é defensor da escola de interpretação dispensacionalista, sim, não é isso? Sim. Então, estes eventos que nós acabamos de ouvir vão acontecer ou já aconteceram? Não, até onde nós vemos agora, irão acontecer. Irão acontecer. Sim, além do capítulo todo, alguma coisa já aconteceu, outras acontecerão. Então, vamos fazer o seguinte, vou começar por aquilo que já aconteceu. Pois não. Os versículos que o irmão Pedro leu, fala sobre, ele leu até o 11, né? Sim. Isso. Me parece que a partir do 12, 13, 14, fala de 8 reis, 5 caíram, o irmão já leu, esses 5 caíram. Um existe e outro virá. O próprio texto já indica, 5 já passaram. Eu procurei fazer uma pesquisa sobre isso, existem opiniões variadíssimas, mas está no meu livro,
Revelação do Apocalipse, da segunda edição, na página 123, 124 mais ou menos, esse assunto. Como se trata de reinos mundiais, e a intenção do anticristo é criar um reino mundial, então o texto vem trazendo reis que tiveram domínio mundial. Qual foi o primeiro império mundial? Foi Babilônia, rei Nabucodonosor. Passaram Nabucodonosor, o reino caiu para os medos, Dario, depois os persas, o rei Ciro, depois a Grécia, Alexandre o Grande, depois o Egito, Ptolomeu, a Síria, Etíoco Epifânio, e Roma é o que existia na época. Que era o sétimo. Era o sétimo rei, que existia na época. Então, esses 7 reis eram líderes mundiais do passado. Até Roma era do passado. 6, né? Do passado, Roma e depois, o 7, o momento em que João escreveu. Isso. Certo. Agora, Roma, existiam vários imperadores, houve vários deles. Então, fala aí do reino das nações, né? O Império Romano, nós sabemos que ele caiu. Ele deixou de existir depois do século III ou IV, não estou bem certo. Você é professor de história, sabe bem o tempo que caiu esse século império. IV. Século IV, né? Isso. Deixou de existir o Império Romano e o mundo se dividiu em vários impérios, reinos e nações. Na verdade, etc. foi século V, né? Século V, Aqui no Ocidente, século V. Sim, sim. Roma caiu na mão dos bárbaros. Isso, exato. Mas, com o advento do anticristo, a linha teológica que eu aceito, que eu acredito, que eu defendo, depois que a igreja foi arrebatada e que vai passar pelo período da grande tribulação, então tudo indica que o Império Romano será ressuscitado na pessoa do anticristo. Aí é o sétimo, e depois vem o sétimo dividido em 2 períodos, o período que existiu no tempo de João. Existirá por um tempo, nesse período da ressurreição do Império Romano, a besta que foi ferida na cabeça e ressuscitou. E depois eles entregaram o reino e o poder ao anticristo, que terá o seu domínio a partir de Roma. De lá ele estabelecerá o seu reino mundial, o anticristo. Então, aí estão os 7 reis. Os 5 que já foram, diz o apóstolo, aquele que é e outros que virão. Então, os reis, na verdade, são os imperadores do mundo. Isso, exato. Né? Até o momento em que João escreveu, cujo imperador era romano. Mas ele já previu, então, o advento de um último imperador, romano. a partir das ruínas do Império Romano restaurado. Exatamente, a partir da ressurreição de Roma. Não é das Américas, por exemplo, porque o Império Romano é a bacia do Mediterrâneo, que hoje... mas tudo vai ser restaurado, não é? É interessante, quando a gente vê as circunstâncias, parece que as coisas vão mudar. Mas quando Deus fala alguma coisa, Ele cumpre o que Ele está falando. Não importa aquilo que for parecer contrário. Até um dia desse eu recebi uma crítica de alguém, porque dizíamos antes sobre o Og e Magog, que era representado pela Rússia. E eu falei, a Rússia acabou, não é mais nada, desapareceu. Mas a Rússia aparecendo aí. A Rússia desapareceu. A Rússia aparecendo aí, não é? Sumiu. Sumiu. O Putin está aí. Está aí. Todos os dias na primeira cantando de galo, né? Cantando de galo. Então, os acontecimentos, as circunstâncias não anulam o plano de Deus. E existe aí, o reverendo Weber, um assunto tão importante na promessa de Deus da vinda do Redentor. Tudo indicava que estava inviabilizada o cumprimento dessa profecia. Jerusalém destruída, abandonada por 70 anos. Israel tinha sido expulso da sua terra no ano 723 a.C. Depois Judá foi para a Babilônia, se misturando com o povo babilônico.
parece que não havia possibilidade de se cumprir. A circunstância mostrava o contrário, mas sempre Deus teve alguém que creu, que confiou. Aí não podemos esquecer a figura de Daniel, né? Sim. Que preocupado com o cumprimento dessa profecia, orou, buscou a Deus, clamou, e Deus lhe revelou que o Messias viria. Então, só para a gente resumir, fala de novo, assim, resumidamente, pastor, sobre essa parte da profecia dos reis. Porque o João está conversando com alguém no capítulo 17, é um anjo? É um anjo, até o primeiro versículo fala que é o anjo da 7ª trombeta, não é? Aí, como que fala o primeiro? Sim. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, era um anjo, um mensageiro que dava a João essas informações. E sobre os reis ele fala? Então, vamos ler outra vez? Sim. Aqui o versículo 10. Vamos ler do 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Eu fiz questão até de trazer os nomes dos montes, viu? Ah, é? Se quiser, eu tenho eles aqui. Nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. O próprio texto mostra que é passado. Então esses 5 seriam Nabucodonosor, Dario, Ciro, Ptolomeu do Egito e Alexandre o Grande da Grécia. Da Grécia, os 5 que caíram, e o outro ainda, dos quais 5, um existe, Roma na época, parece que era Domiciano, o imperador. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Quanto esse pouco? 3 anos e meio. Esse que não chegou é o anticristo? O anticristo e a ressurreição do Império Romano, que terá um outro dominador na época, é claro, é evidente, né? Portanto, o texto aponta para uma ressurreição. Uma ressurreição do Império Romano. Há várias evidências que mostram a ressurreição do Império Romano. Olha, reverendo Weber, eu tenho no meu coração alguma coisa para falar. Eu não quero magoar ninguém, não quero. O nosso programa é para ganhar almas para Cristo, para glorificar a Deus. O senhor vai falar sim, só que eu tenho que fazer a expectação. Nós vamos para o intervalo, na volta o senhor revela aí a sua palavra. A gente volta já com o Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo para você nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Nós temos as redes sociais, né, para que você possa nos ajudar com sugestões, com críticas, indicações. O Facebook está, a nossa página é /programa Vejam Só, e no Twitter também, só que é @ programa Vejam Só. Vai lá, manda sua sugestão, sua crítica, a sua indicação. Sendo pautado o tema que você indicar, você ganha um presente, sem sorteio, sem nada, da produção do programa Vejam Só, tá bom? Agora, o presente a ser sorteado é só você entrar no site do programa e votar na enquete. Vejamsó.com.br, a enquete diz assim: os fatos citados nesse texto, obviamente o texto é o do tema do programa Apocalipse 17, né? Os fatos citados nesse texto, primeira resposta, já aconteceram. Segunda, estão acontecendo. Terceira, acontecerão em breve. Quarta, demorarão a acontecer. E a última, não sei ou nenhuma das anteriores. Nós estamos aqui com o pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, teólogo, escritor, especialista em escatologia, e também com o seminarista Pedro Samuel. Pedro, você já tinha ouvido sobre esses reis e a interpretação que o irmão Serafim deu? Sim, ela é muito comum dentro da teologia identificar esses reis com aquela lista que Daniel dá, principalmente depois do capítulo 2, né? E interessante, eu já tinha visto sim essas interpretações sobre o capítulo 17 de Apocalipse. E sempre eram com os imperadores? Sim, sempre eram com os imperadores, só um pouco na ordem que mudou, né? Mas em tese são esses mesmo, Nabucodonosor, o Ptolomeu,
próprio Alexandre o Grande sempre foi encarado dessa forma, dentro da perspectiva, vamos dizer assim, pré-milenista e... Então, eu estou perguntando isso porque a questão de... Acho que foi ano passado, quando o Papa renunciou, o Bento XVI renunciou, teve uma febre de gente usando esse texto para dizer que esses reis eram papas. Os papas, né? E que o que haveria de vir duraria pouco, justamente o sujeito renunciou rapidinho e tal. Você lembra disso? Sim, lembro bem. Eu acho um pouco difícil o texto falar isso, mas algumas das interpretações que comumente se vê por aí, né? Então, aí eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, pastor. Eu sei que o senhor tem uma revelação para fazer e vai fazer, mas é assim, como é que o senhor encara, o senhor que é um estudioso do Apocalipse, como é que o senhor encara essa mania que a gente tem de interpretar a profecia depois que ela se cumpre? Vou dar um outro exemplo. Sim. Tem esse caso dos papas, que seriam os tais reis, de Apocalipse 17. E tem, quando caíram as Torres Gêmeas, em 2001, foi. O que teve de gente dizendo que Daniel 8 profetizava. Os 2 chifres, né? Os 2 chifres e tal. O que teve de gente dizendo que... Era o cumprimento da profecia de Daniel. Pois mas só depois que caíram as Torres Gêmeas. Ninguém falou antes. Ninguém falou antes. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo daí como mais uma curiosidade de pessoas, porque de base, de fundamento não tem nenhum. Então as pessoas leem 2 chifres, veem 2 torres, uma mais alta que a outra, e casa o assunto e sai falando. Ora, está cheio de heresia por aí. Na época da renúncia do Papa, o que eu fui interrogado, toda a igreja que eu ia, vinha um grupinho, pastor, vem aqui, esse Papa é a besta, como que é, estão falando. Irmão, esqueça disso, não tem nada a ver. O Papa não é a besta, ele pode ser até um protótipo, mas não é tal. Durante a gente tem que lembrar que os evangélicos do Brasil foram perseguidos pela Igreja Romana durante muito tempo, então criou-se um anticatolicismo, né? Mas o anticristo é um líder religioso ou é um líder político, pastor? Ele é tudo, ele é político e religioso. Ah, é? Ele é político e ele... Por isso o número da besta é 666. Mostra o homem em 3 etapas. Porque o 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. O número da perfeição, desceu no mundo em 7 dias, e há muitas referências, não é? 7 espíritos. O homem foi feito no 6º dia, e o 6 sempre acompanha o homem. Então, o 6 representa o poder religioso, o poder político e o poder militar. É o nome do homem se colocando em destaque. Esse pensamento já era de Nimrod, logo após o dilúvio. Façamos uma torre e celebremos aqui o nosso nome. O nome de Deus desaparece, o importante é o nome do homem. Então, mas aí, me ajuda aí, Pedro. Se o anticristo é um líder político, religioso e militar, pelo que eu me lembro que eu estudei na história, no ocaso do Império Romano, quando o Império Romano aqui no Ocidente já estava afundando, quem assumia esses papéis era o Papa mesmo. Sim, o Papa foi considerado um rei durante muito tempo, né? As nações submetiam a ele. O imperador, Ele comandava os exércitos. Tem um filme muito interessante, filme antigo, não é do seu tempo. Como é que chama? Agonia e Êxtase. O senhor já assistiu? Não, nosso tema lembra. Ele conta a história da construção da Capela Sistina, né, com o Michelangelo pintando o teto lá e tal, e o Papa brigando com ele. Eu não lembro que Papa que foi. Né, o Papa brigando com ele, porque ele não acabava nunca aquele trabalho extraordinário e tal. O senhor já esteve na Capela Sistina? Não. Eu também nunca estive, mas o dia que eu for para a Europa é um dos primeiros lugares que eu quero ir lá ver o que o Michelangelo pintou. Que ele aprontou lá. Né? E durante o filme, o Papa comanda a construção da Capela Sistina e reza a missa, lógico, né? E comanda o exército dos bárbaros contra os bárbaros que estão invadindo Roma. Então, esses 3 papéis já foram desempenhados pelo Papa. Sim, foi um protótipo.
Você me dá licença de começar da raiz? Vamos lá. Vamos começar da raiz. Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 9. Ele fala a respeito de Nimrod, que era bisneto de Noé, filho de Cuxi. Está escrito que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. A Bíblia fala certas coisas que a gente precisa conhecer um pouco os costumes da época para poder entender o texto. Na época, os homens viviam muita coisa de caça. E caçavam com as armas rudimentares que tinham, não é? Então alguém se especializava em caçar animais grandes, com armas mais poderosas e tal. Sempre houve alguém que era melhor, que é melhor, que se desponta. E parece que esse Nimrod se destacou. Uhum. E ele se tornou um líder, até um líder político. E ele foi o que construiu a Torre de Babel. A palavra Babel significa porta de Deus. Ela se tornou símbolo de confusão, porque aí Deus confundiu as línguas. O que é a Torre de Babel? Ela é uma rebelião coletiva contra Deus. Quais objetivos? Um desafio. Vamos fazer uma torre que comece no chão e termine no céu. A gente sabe que aí é uma linguagem, uma figura de linguagem, mas é que ali é muito alto. E eu quero ver qual é o dilúvio que nos alcança lá, desafiando a Deus. Segundo, não se fala de pecado de idolatria antes do dilúvio. Os pecados que existiam eram violência, era materialismo e sexualidade, né? Eram os pecados existentes. A idolatria nasceu com a Torre de Babel, porque aí nasceu consulta aos mortos, aí nasceu o horóscopo. Se tiver alguém aqui nos ouvindo que gosta de horóscopo, o horóscopo nasceu na Torre de Babel. Eu posso fazer um parênteses e contar uma historinha? Claro. Que o senhor pode tudo. Obrigado. Uma ocasião eu fui convidado para dar um estudo bíblico em uma igreja com tema livre. Eu orei e me veio à mente falar sobre horóscopo. E eu anunciei que ia falar sobre horóscopo. Eu nunca dei um estudo para tanta gente. Sério? Sério. A igreja superlotou, gente em pé nos corredores, nas portas, nas janelas. Ô, doido. Mas lotou. Aí eu falei sobre horóscopo, tudo que a Bíblia fala, né? Mostrei. E o povo, a palavra de Deus é incontestável, o povo, mesmo quem gosta do horóscopo, mas diante de uma verdade tem que ceder. Aí chegaram 3 moças atrasadas. Aí uma delas me chamou: pastor, eu queria tanto pegar esse estudo, mas a loja estava cheia de gente, eu não pude fechar, cheguei agora. O senhor pode falar um pouco sobre o meu signo? Não acredito. Posso, mas com muito prazer. Não acredito. O que você falou? Posso, mas com muito prazer, posso sim. Qual é teu signo? Ela falou lá, não lembro, né? Esse signo é bom, esse não é, não, irmão. Esse signo é muito ruim. Ô, pastor, pelo amor de Deus, minha vida já não vai bem, o senhor fala uma coisa dessa, o senhor me mata. Mas não é bom, o que eu falo que é bom? Eu vou mentir para a senhora? Não pode. Esse signo é ruim, é péssimo. Pastor, o que eu vou fazer? Você troca de signo, irmã. Falei: pode? Pode. Como que eu faço? Joga fora esse signo e coloca Cristo no lugar. Jesus é o astro que dirige a tua vida, aí vai sempre bem. Esse signo é bom. Aí eu falei: mãe, isso é feitiçaria, mãe, isso é mentira, não acredita nessas coisas não. E ela saiu de lá confortada. Mas depois eu fiquei contente que uma jovem que assistiu o nosso estudo e fazia letras na Faculdade de São Judas. E estava numa sala com 50 alunas e a professora tirando o signo dos alunos. Chegou a vez dela, a professora perguntou: qual é o teu signo? Alexandra. Meu signo é Cristo, professora. Não, eu quero saber, não é a tua religião, eu quero saber teu signo. O meu signo é Cristo. Ela falou: ele é o astro que dirige a minha vida. Não põe outra coisa aí que a senhora não está falando a verdade. Olha. Então, numa classe com 50 colegas, diante da professora, na faculdade, e a moça teve coragem de falar de Jesus, e Jesus sendo o astro da sua vida. Nossos telespectadores, se tiver alguém aqui que é de Capricórnio, Sagitário e Carneiro, sei lá eu, né? Troque de signo. Ponha Jesus no lugar que a vida vai melhorar. Agora você vê, né? Pedro, você que é estudante universitário, como o ambiente acadêmico é?
Se falar de Cristo, o professor diz, aqui não é lugar de discutir religião, mas horóscopo pode. Sim, é claro. Eles tentam criar uma dicotomia que, ao meu ver, não existe. Eles baseiam seus argumentos em algo que a ciência diz, mas a ciência sempre começa com teorias. E para você crer nas teorias, necessariamente você precisa de fé. Então, porque começam com, na verdade, um pouquinho de fé, terminam com ciência e depois não se permite discutir nem fé dentro da sala de aula. E isso é engraçado, porque os nossos jovens alguns não conseguem também sair da igreja e pensar ciência dentro da igreja de uma forma adequada. Acham que ciência se pensam lá na faculdade. Quando está na igreja, se pensa fé. E se fazem essa dicotomia. E essa dicotomia é muito errada nos ciclos que a gente convive. E o que a gente diz para os jovens você precisa pensar com a mente de Cristo, sendo lá na faculdade, sendo na igreja, e precisa pensar da forma correta, porque as pessoas elas têm a tendência de categorizar assuntos em determinados ambientes. Isso é muito comum. Pastor Serafim, o senhor parou na Babilônia, e aí? Sim. Pois bem, ele estava construindo a torre, conhecemos a história, Deus confundiu as línguas, parou, interrompeu, o povo foi espalhado, mas daí nasceu a Babilônia, ela nasceu da Torre de Babel. Okay. E como ela nasceu, a sua origem foi esta, ela deu sequência. Então a idolatria, a feitiçaria, a magia negra, o horóscopo, o capítulo 47 de Isaías dá uma descrição clara do que existia na Babilônia. O que Daniel e seus amigos enfrentaram lá foi cruel, porque até os nomes deles, que foram trocados, davam louvores aos deuses pagãos da Babilônia. Pois bem, nós sabemos o que aconteceu com Babilônia. No ano 133 a.C., Babilônia foi derrotada, acabou. Se cumpriu Jeremias, capítulo 50, e versículo 51, versículo 8, se não me falha a memória, que Babilônia seria destruída em um dia, em um momento, e viraria um lugar deserto para ninguém mais morar. Então foi o que aconteceu. Aí os magos que estavam na Babilônia, eles fugiram para Pérgamo e receberam asilo do rei Atalo. Rei Atalo, Atalo o nome, parece que é isso mesmo. E lá eles construíram esse monumento religioso. Por isso que quando o Senhor mandou a carta para a igreja de Pérgamo, diz: você está onde está assentado o trono de Satanás. E lá receberam o nome, esses magos, de Summus Pontífice, cujo significado de pontífice lá era cruel, porque ele significa a ponte entre os mortais e Satanás. É claramente esse o significado. Deus sempre combateu a idolatria. Sempre, sempre, porque a idolatria é a desgraça no mundo. Quando a igreja começou a se apostatar da fé, quando a igreja primitiva começou a aceitar a ruína da igreja, foi na conversão de Constantino, não é? Parecia que foi bom, porque ele deu apoio à igreja, devolveu muitas propriedades que o Estado havia confiscado, não é isso mesmo? Isso. Então, parece que foi um período áureo, mas não foi. Foi áureo materialmente, mas espiritualmente foi uma derrota. Porque ele veio para a igreja, não se converteu, na realidade ele não se converteu, ele apenas aderiu ao cristianismo. Muitos dos seus súditos, para ser agradável ao imperador, também se uniram. A igreja aí errou porque deu comando para o imperador. E para agradar os seus súditos, começaram a adotar os deuses pagãos, porque eles eram todos politeístas. Então esses deuses pagãos passaram a fazer parte do panteão da igreja cristã. A diferença é que eles põem nesses deuses o nome de santos. E a igreja veio se desviando, criando relíquias, aí foi criando uma porção de coisas e deturpando completamente a palavra de Deus, o evangelho puro do Senhor Jesus,
Até chegar na época do século XV, XVI, a época da Inquisição, quando a pessoa, por pensar diferente, era digno de morrer queimado. Quando nós lemos a história dos huguenotes na França, que injustiça. E até hoje, eu não sou testemunho ocular, mas li muito, que até hoje no Vaticano tem uma medalha comemorativa da noite de São Bartolomeu, quando a igreja derramou sangue em Paris e corria rios de sangue dos huguenotes. E agora o texto que nós lemos diz lá, está embriagada com o sangue dos santos. Então, sim, desculpe. Então, esse sangue dos santos é a perseguição... É a cruel perseguição que a igreja exerceu sobre o povo de Deus. Então, aí agora existe uma fusão interessante, não é? Porque a igreja católica se considera senhora nesse sentido. Ela é uma autoridade mundial, ninguém pode negar isso daí. Mas quando surgiu o anticristo, ele vai abater a igreja romana. Mas as doutrinas dela já estão infiltradas lá, porque é uma cópia do paganismo existente na Babilônia. Eu não entendi. Não entendeu? Quando o anticristo surgiu, o que vai acontecer? Então, ele vai sufocar a igreja católica. A igreja católica vai... Mas todo mundo fala que o anticristo é o Papa, não sei o quê. Não tem sentido. O anticristo não é o Papa. O Papa não tem característica nenhuma do anticristo. Ele é um chefe religioso. Somente isso, nada mais do que isso. O senhor acredita... Era muito comum, cerca de 8 a 10 anos atrás, ter aquele grupo da ONU, o G8, que se reuniam, grandes países se reuniam para discutir assuntos mundiais. E se dizia muito também naquela época que o líder desse G8, que muitos se diziam que quem comandava o G8 naquela época era o próprio presidente dos Estados Unidos. E identificavam o presidente dos Estados Unidos, ou o líder do G8, se assim dizer, como aquele que poderia ser até então o grande homem que confrontaria o grande ditador. O senhor, como é que o senhor viu nesse tempo essa... Não. Olha, Pedro. O irmão Pedro, o reverendo Weber, tudo isso daí pode ser simples protótipos. São protótipos, mas não é ele ainda, não é? Alguém diz que o anticristo é a grande besta, e outro diz que o Papa é a besta. É muita especulação, não é? Nós precisamos aceitar a Escritura como ela é, e na sua simplicidade. O Papa é um chefe religioso, ele não é a besta, ele não exige adoração para ele, até aqui nunca exigiu que o adorem. E, se bem que agora tem 2 papas que viraram santo, não é? Mas mesmo assim não se... Inédito isso, né? Inédito, Mas mesmo assim não se manda adorá-los ainda também. Então, o anticristo vai exigir adoração. O anticristo, na verdade, ele é... Aí eu tenho uma dúvida, e ninguém até hoje me tirou essa dúvida. Porque me parece que o anticristo... Me parece não, isso é certeza, ele tem que ter origem judaica. Por quê? Porque os judeus não vão aceitar um Messias que não seja judeu. E os judeus vão achar que o anticristo é um falso, é o Messias. Veja João, capítulo 5, verso 43. Jesus falou, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitaram. Outro virá em seu próprio nome, a esse aceitareis. Esse é o anticristo. Agora, a dúvida é a seguinte, quem sabe você até me ajuda aí. Eu? ou o seminarista, né? Quem sabe, né? Ele sim. Quem sabe. Porque o judeu só vai aceitar o Messias que já é da tribo de Judá. Porque de Judá virá o legislador. Sim, certo. Mas quando a gente lê o capítulo 49 de Gênesis, versículo 18, dá uma forte impressão que o anticristo é da tribo de Dan. Porque estava Jacó no leito da morte, abençoando seus filhos, e ele disse, Dan é um leãozinho, Dan é uma serpente, que morde o casco do cavaleiro e derruba o cavalo. Aí o verso 18, ele dá um grito de pedido de socorro. Lendo esse versículo, parece que a gente vê ele gritando. E ele representa o seu povo, a sua nação. A tua salvação, espero ao Senhor. Quando falava a respeito de Dan. Por isso que há uma forte tendência que ele seja da tribo de Dan. E até hoje ninguém me pôde explicar isso melhor.
Agora, eu faço isso é uma dedução pessoal. Eu não estou ensinando como ponto passivo. Pode ser que ele tenha origem das duas tribos. Um pai de Judá, mãe de Dan, ou vice-versa, mas que ele tem origem judaica, ele tem que ter. Então ele vai ser um líder mundial. É sempre aquele desejo que tinha Nimrod, que tinha Nabucodonosor, que tinha os imperadores, e que o próprio Hitler manifestou, de criar um reino mundial. Um só povo, um só país, um só governo. E essa é a intenção do anticristo, de ter um só governo. Só que o governo aí é humano, para excluir Deus da sociedade. E o homem é que é tudo em todos. Mas você, como jovem, Pedro, consegue imaginar o mundo, se for nos nossos dias, governado por uma pessoa só, com tanta ênfase em democracia, em liberdades individuais? Olha, dificilmente, pastor Heber, porque hoje a gente vive num mundo pluralista, vamos dizer assim, né? Essa pós-modernidade que está chegando, e a gente vê dificuldades em aceitar até o conceito de liderança antigo que se tinha até então. Hoje nós vemos as manifestações que há no nosso país, por exemplo, são provas disso, né? Hoje o povo briga por justiça, por um país mais justo. Provavelmente esse homem da iniquidade terá que ser um cara que vamos dizer assim, colocará as coisas em ordem no mundo inteiro, para que ele possa ser aclamado como alguém, como um salvador. Como até anteriormente, na eleição do Obama, eu lembro que os americanos ficaram muito entusiasmados e o colocaram como o grande salvador, o homem, desculpa usar a expressão, o nosso homem negro salvará o nosso país. E não foi isso que aconteceu. Obama tem se mostrado não tão condizente com as propostas que ele fez no passado, e há dificuldades hoje de aceitação no próprio Estados Unidos dele, até por conta do seu primeiro mandato, né? Então, eu vejo dificuldades no cenário atual, mas, como se diz, Deus está controlando a história e Ele tem montado o cenário, então... Me permita, reverendo Weber, pegando um gancho na argumentação do seminarista Pedro, a gente vê a dificuldade do mundo aceitar hoje um ditador mundial, mas nós já estamos quase nessa situação. A ONU está quase que tendo um domínio universal. Se o Brasil fizer alguma coisa aqui que se fala em questão de direitos humanos, a ONU interfere. Mas é mais fácil a FIFA mandar no mundo do que a ONU. Sim, mas são poderes que estão dominando, né? Uganda... E o João Avelange, tadinho. O Ricardo Teixeira e o outro lá, tem tudo para ser a besta, né? Aí eu concordo. Pode até ser, né? Por acaso o Joseph Blatter é judeu? O nome até parece. Ele é suíço. Olha. É meia besta por aí. Não, tudo bem. Não, sim, ele pode ter uma herança judaica. Já pensou? Aí o Corinthians vai, viu? Mas, falando mais sério agora, a Uganda criou leis contra o homossexualismo. Lei severa, né? Porque eles não aceitam e tal. Mas sofreram uma pressão dos Estados Unidos e da Inglaterra, retaliações que eles tiveram que voltar lá atrás. Isso não foi notícia. Eu não ouvi que eles voltaram atrás. Voltaram? Mas tem que voltar, porque eles não têm condição de brigar com os Estados Unidos e com a Alemanha. Uganda, tá, e com a Alemanha, não, com a Inglaterra, porque eles dão uma ajuda financeira, né? Sim. Então eles prometeram cortar essa ajuda financeira. O Brasil, eu recebi um e-mail de um juiz de direito numa cidade pequena de Minas Gerais, que recebia reclamação de 3 garotos que estavam fazendo barbaridade na cidade, assaltando e estuprando e fazendo besteira na cidade. Ele não tinha um presídio especial para menores, ele pôs eles 3 separados de uma cela, os 3. Vieram lá 3 elementos, exigindo que o juiz pusesse os meninos na rua, caso contrário, iriam levar uma queixa dele na ONU. Uau! Não era nem para o nosso Supremo, era para a ONU. Aí o juiz foi muito inteligente, falou, olha, para evitar que vocês vão na ONU fazer uma queixa contra a minha pessoa, são 3 meninos, vocês são 3. Adote um, cada um leva para sua casa e está resolvido o problema.
Eles foram embora correndo, né? Mas a ONU interfere num juiz que... Não, claro. Então, A Lei Maria da Penha só passou e está vigindo no Brasil por causa da ONU. a ONU. E existem outras leis que a ONU é que está impondo. Sim. Inclusive, eu estava lendo hoje me parece que foi um e-mail, não me lembro bem, que a ONU é a que mais incentiva o casamento homossexual. Sim, é um fato que até alguns anos atrás a homossexualidade era considerada distúrbio. Num documento que é universalmente aceito, a lista dos distúrbios que precisam de tratamento. A homossexualidade fazia parte dessa lista e já faz algum tempo a ONU retirou, por isso que hoje, quando você diz que a homossexualidade é um distúrbio, você está contra a lei. Contra a lei. Contra a lei. Pois é. Né? E aí, pode ser, se for um psicólogo, pode ser caçado sem diploma. Caça o diploma do cara. Bom, a gente vai para o intervalo, já mais revelações do pastor José Serafim e o Pedro vai me ajudar a interrogar o irmão aqui no terceiro bloco. De volta com o programa Vejam Só. Eu fiquei devendo para você. Aliás, estou devendo um monte de coisa, né? Então vou começar a pagar. Se você participa do programa de hoje ou participou ao longo da semana, você pode ganhar ao final deste bloco o kit da Jô Rezende. Dá uma olhadinha no que é. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. E daqui a pouquinho vou sortear o kit da Jô Rezende para quem está participando do programa. Quer concorrer? www.vejamsó.com.br é o site do programa. Vota na enquete, pronto, tá bem? Bom, o pastor José Serafim está nos ajudando a entender o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Ele já explicou para nós que os reis são 5 governantes mundiais, né? Que já passaram e ainda virão, tinha o do momento e ainda virá o último, que é o anticristo. O anticristo. Tá. E a mulher que se assenta sobre muitas águas, que se assenta sobre a besta e que se embriaga com o sangue dos santos e que é chamada de meretriz. Quem é essa mulher? Esse é o problema. É a pergunta que não quer calar. Né? É a pergunta que não quer calar. Na verdade, aí é o Império Babilônico. Esta mulher, todas as características da Bíblia mostram que essa mulher é a Igreja Romana. Todas elas. Mãe das abominações da terra? Das abominações. Ora, se a gente ler a história dos papas, quantos papas que tiveram filhos e não podem se casar? A pedofilia hoje entre os padres não se pode nem... O próprio Papa admite reconhece isso. Reconhece. E o pior é que muitas vezes a igreja não disciplina ele, apenas troca ele de lugar. Tira de uma universidade e manda para outra. Não sei se ele tem alguma reprimenda, aí é interno, não é? É mãe das abominações, sim. E quando a igreja, olha, reverendo Weber, quando eu vejo lá na Aparecida do Norte, aquela multidão de gente simples, me dá vontade de chorar quando vejo aquilo.
às vezes andando de ajoelhado, subindo escada ajoelhado, fazendo oferendas. Pior ainda lá no Padre Cícero. O Padre Cícero. Que nem santo católico é. Pois é. E um representante da Igreja Romana lá dando apoio. E agora, eu não sei se isso não é um insulto à inteligência das pessoas. Canonizando pessoas que passaram, porque diz que fizeram milagre, então agora são santos. O panteão é pequeno, tem pouco santo para ser implorado, agora tem que criar mais alguns. Tem um monte. Um monte. Isso não é paganismo? Uhum. Isso não é uma cópia fiel do paganismo? Mas, pastor, então me explica uma coisa, porque o texto de Apocalipse 17 fala várias coisas dessa mulher. Primeiro, que ela é... Até o João ficou espantado com a mulher. Sim, ficou admirado. Ficou admirado. Né? E o próprio anjo responde para ele, porque você está admirado, né? Por que te admiras? Exatamente. Ele na verdade, faz uma pergunta para ele. Então, ela se aceita sobre a besta, ela se aceita sobre as muitas águas, e os reis se prostituíram com ela. Elas tiveram um relacionamento intenso, parece, ali com ela. Que os reis se submeteram ao seu domínio, aceitaram o seu domínio. Mas onde isso aconteceu? Ora, em toda a Idade Média, isso sempre aconteceu. Ela dominava, os reis se submetiam à sua autoridade. Sempre aconteceu isso. Essa interpretação da mulher identificada com a Igreja Romana é pacífica ou existem outras? Não, existem outras sim. Claro que existem outras. Para o senhor é claro que... Mas para mim, eu até escrevi no meu livro, que a entidade que mais se parece com essa revelação bíblica é a Igreja Romana. Está escrito com todas as letras no meu livro aí. E ela se embriagou com o sangue dos santos. Quanto sangue ela derramou? Durante a Inquisição, especialmente. Agora, quando mataram João Hus, o irmão professor de história conhece a história, né? Quando João Hus foi sacrificado, Hus significa ganso, né? Ganso, né? Ele falou, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos você levantará um cisne. Sim. Que vocês não vão poder matar. Lutero. Aí ele profetizou. Isso. E daí 100 anos se levantou Lutero, que fez a grande reforma protestante, né? Mas, até há pouco tempo, a Igreja Católica perseguia cruelmente a Igreja Evangélica. E ela estava casada com o Estado aqui no Brasil. Um dia eu conversava com uma freira, eu não sabia que ela era freira, que ela estava em trajes comuns. Ela só disse que era uma advogada, que vinha aqui a serviço, mas era católica e tal e tal. Aí, dizendo, não, nós somos cristãos, vamos nos unir. Não, senhora, não há possibilidade de união. Eu era muito jovem, e a gente jovem é mais destrembelhado um pouco, né? Tem um aqui do lado. Mas ele é jovem, fala... Ele não te conhece e sabe que você é. É verdade, a pessoa mais de idade fica mais moderada, né? Aí eu falei, a sua igreja se casou com o Estado. Casou, mas hoje não é mais casada. Ora, se casou e não é casada, ou ficou viúva ou está desquitada. Uhum. Para ser noiva de Cristo não serve mais. Porque a noiva de Cristo é pura, é virgem. Não traiu seu noivo com o Estado. O que o pastor está dizendo é que aqui no Brasil, né? Oi, estou falando. Alô, câmbio. Isso. Aqui no Brasil, até a Constituição republicana vigia a primeira coroa portuguesa, cuja religião oficial era a Católica Apostólica Romana. Com a independência do Brasil, a Constituição de Dom Pedro I, outorgada em 1524, também colocava a religião católica apostólica romana como a religião oficial e dever da coroa brasileira, porque era um império, né? Um império. Apoiar. Era direito dever da coroa brasileira proteger os interesses da Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto é que o artigo 5º da Constituição de Dom Pedro I dizia que os grupos cristãos não católicos, é assim que a Constituição fala, artigo 5º daquela Constituição de Dom Pedro, seriam tolerados desde que se reunissem
salas de oração sem aparência exterior de templo. Era proibido que cultos cristãos não católicos se reunissem em templo. Tinha que ser em salas de oração sem aparência exterior de templo. Então não podia ter torre, não podia ter vitral, não podia ter sino, não podia ter nome. Né? Uma casa comum. Uma casa comum. Por isso que as igrejas evangélicas são muito diferentes das igrejas católicas. E quando o evangélico quer fazer uma igreja meio parecida com a igreja católica, os crentes se assustam. É por causa dessa herança, né? Então ficou aquele ranço. Sim, né? ficou. Era proibido sepultar uma pessoa que não tivesse o batistério da igreja católica em cemitério público, não podia estudar em escola pública quem não tivesse o batistério da igreja católica. Havia uma porção de restrições, porque o Estado protegia a igreja católica apostólica romana. Exato. E mesmo depois, na época republicana. Eu pastorei a igreja no Nordeste e sofri perseguição da igreja católica, isso em 1980 e pouco. Portanto, século XX. É agora recente. Bem recente. Recente. Pois é. Então, fala. Não, uma pergunta. O senhor acredita que a Igreja Católica tem uma influência grande no mundo hoje, pastor? Porque nós estamos vendo a Europa, por exemplo, sendo invadida pela religião islâmica. E o senhor acredita que, por exemplo, mesmo no berço da Europa, onde o catolicismo se inflamou, e aqui no Brasil nós temos um grande percentual de número de católicos, há uma tendência ou melhor, uma influência grande da Igreja Católica, aquilo que o Papa diz em suas, vamos dizer assim, em sua cadeira, exatamente. Há uma influência tão grande, de tal maneira que chegará a esse ponto, e essa influência provavelmente tem que crescer para que a Igreja Católica, então, se torne a grande responsável. A impressão que eu tenho é que eles não mandam mais nada. Pelo menos a sensação que se dá hoje. Observe uma coisa. Eu estava até lendo um artigo hoje sobre isso. Quase todo católico pode ser espírita. Ele vai numa sessão espírita e depois vai comungar na igreja católica. E tem até sacerdotes que também mistura tudo. Mas o bom católico não faz isso. E eu acho bom é o que mais faz. Não. Não tem restrição, não. Porque toda religião é boa. Toda religião que fala em Deus é boa. É o mesmo espírito da Babilônia, porque a Babilônia era espírita. Doutrina espírita. Por isso, mistério. Mistério. A palavra mistério mística, na testa. É escrito mistério, o nome dela. É mistério mesmo. A Igreja Católica não combate o espiritismo e nem o paganismo. Por quê? Combate, pastor. Não combate, não. O espírita invoca os mortos. A Igreja Católica também invoca os mortos. Na missa de sétimo dia. Não só quando canoniza um morto, alguém não pode invocar esse morto? Tá. Esse é um primo. Tá bom. Bom, então nós temos já identificados os reis, pela interpretação que o irmão está trazendo, a mulher, né? Agora, e os 7 montes? Os 7 montes, porque são 7 montes geográficos onde a cidade de Roma está construída. Eu tenho o nome deles aqui. É curioso, né? Os montes é o monte Averinos, Caelianos, Capitolinos, Esquilinos, Palastinos, Querinalinos e Vincinalinos. São o nome dos 7 montes. Roma, de fato, está numa região construída em 7 montes. De fato está. Agora, diz o texto nosso do Apocalipse que esses montes são 7 reis. Então. Quer dizer, então ela é dividida em reinos. Engraçado, a Bíblia ela tem um elo, ela é ligada, né? É muito bonito estudar a Bíblia. Porque aí, quando diz que ela tinha 7 chifres e 10 cabeças. São os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Justamente coincide com essa época. Essas 10 cabeças são 10 reinos, que são os pés da estátua do capítulo 2 de Daniel. Mas ali está misturado barro com ferro. Exatamente, a um parte Império fraca. Romano.
o Império Romano misturado com o... Quem são esses 10 reinos? Só uma correção, 7 cabeças e 10 chifres. A gente 7 cabeças e 10 Tem chifres. 10 chifres e 7 cabeças. Exatamente, só uma correção. Então, os Esse 10 versículo- chifres são os 10 dedos. Os 10 dedos da estátua, que são 10 reinos. Que o texto diz que reinará por 1 hora. Isso, 1 hora E só. depois entrega o seu reino Ao outro. ao anticristo, que é o oitavo. Então, 1 hora significa... Um momento rápido. Rápido. E mesmo o reinado do anticristo será por pouco tempo. Quase pouco tempo, 3 anos e meio. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou 42 meses. Ou 1.260 dias. Uma das coisas que ressalta, né, nessa análise toda é que o cenário de tudo isso é a Europa. Não são as Américas, não é a Ásia, né? E todo mundo está preocupado lá com a Coreia ou com o que acontece nos Estados Unidos, e não tem nada a ver. O cenário é a Europa. De lá vem a direção final, né? Será Roma. Engraçado, olha, irmão, você sabe, como eu já falei, que Babilônia foi destruída em 133 a.C., o Saddam Hussein, que veio, que é o povo do iraquiano, que é aquele mesmo povo, não é? O Saddam Hussein quis reconstruir a Babilônia. O irmão sabe disso? Sim, a cidade de Babilônia fica no território do Iraque. Então, ele queria reconstruir com a mesma engenharia da época. E quem eram os técnicos e os engenheiros? Eram alemães, eram italianos. Então, ítalo-iraquiano. E eles gastaram 50 milhões de dólares para reconstruir. E fizeram uns tijolos especializados que não sofressem erosão. Mas não deu certo, porque a profecia diz que que Babilônia não seria mais habitada. Quem vai reconstruir a Babilônia? O anticristo. Como já disse o nosso seminarista, que ele vai ser um homem extraordinário, de fato vai. E a Bíblia fala que ele fala muito bem, né? É poderoso em palavras, né? Deve persuadir pela sua... Provavelmente, no modelo que a gente está, ele precisa ser um homem muito carismático. Muito carismático. Muito carismático, poderoso, muito né? poderoso, alguém que tenha visão de mundo, alguém que tenha segurança no que faz e no que realiza. Muita visão. Exatamente. O apóstolo Paulo diz que ele vai agir sob a eficácia de Satanás. E Deus vai permitir, vai permitir que os homens sejam induzidos ao erro porque não creram na verdade. E quando há sob a eficácia de Satanás, porque Satanás é o príncipe espiritual deste mundo, então um demônio, o espírito do anticristo, que é um demônio, vai entrar no anticristo. Ele vai ficar possesso por esse espírito imundo. E por isso que ele é capaz de fazer tanta coisa. Exatamente, ele fará sobre influência satânica. Paulo diz que ele fará até milagres à vista dos homens. Ora, ele vai fazer coisa espantosa, aquilo que ninguém conseguiu fazer. Ele vai conseguir a união de árabes e judeus. Ele vai tirar a mesquita de Omar, ele vai reconstruir o templo do judeu. Ora, isso é fantástico. Ele vai unir as religiões, né? Vai unir, aí vai ser aquela... Como que dá o nome de... Qual que é a palavra mesmo? Um sincretismo? Não. Ecumenismo. Ecumenismo, desculpa. Vai conseguir um verdadeiro ecumenismo. Toda religião é boa, ninguém brinca com ninguém, vamos ser todos irmãos, cada um na sua. Tudo bem. Você crê em Buda, você crê em Jesus, você crê em... Cada um crê no que é um discurso que, querendo ou não, já está acontecendo já hoje. Mas é isso. Ele vai reconstruir a Babilônia. E a Bíblia traz sobre Babilônia para nós o capítulo 17 e 18. O 17 é a Babilônia mística, religiosa, de onde ela vai impor ao mundo a sua religião. E o 18 é a Babilônia comercial, porque ela é rica e vai enriquecer muita gente. Agora diz o versículo 2 do capítulo 18, que ela vai ser queimada com fogo. Porque forte é o Senhor que a julga. Amém. A nossa repórter, ela perguntou sobre o tema de hoje para pessoas. Nem todas elas são teólogos, talvez nenhuma. Eu não sei porque eu não assisti ainda o resultado das entrevistas, mas nós vamos ver juntos. Vamos lá. Quem são os reis e os demais personagens mencionados no Apocalipse? Não sei.
Pegou assim uma pergunta que você me pegou, que eu fiquei até... Não. Difícil, né? E agora você me pegou. Tem que pegar a Bíblia e abrir a Bíblia e ver. Aí eu também não sei te responder. Não sei dizer. Mas não conheço nenhum personagem do Apocalipse, não. Eu posso até, acho que saber, mas agora no momento não tô lembrada. Os personagens mencionados no Apocalipse... é o João, que ele recebeu a revelação. Jesus Cristo, o Cordeiro. Tem vários personagens, não é? Tem vários. Vários. João, que escreveu, e Jesus. Bom, pelo menos localizou dois, né? Dois ele achou, né? Dois. Mas o único que falou um pouco. Exatamente, ninguém sabe nada. Pastor, por que tanta gente tem medo do livro do Apocalipse? Exatamente por isso, é um livro enigmático, né? Muita figura, muito simbolismo. É verdade que falaram para o senhor não ler Apocalipse? Sim, me falaram. Quando eu fui pedir informação para um obreiro, eu disse, mas não lê esse livro, não. Mas você estava na Bíblia. Esse livro é muito complicado. Eu leio os evangélicos, mas... É bom até hoje, irmão. Se você chegar numa igreja e dizer assim, vamos falar hoje sobre o capítulo tal de Apocalipse, só isso já coloca a igreja em alerta. Porque não é comum. É complicado. Agora que o povo fica de boca aberta, fica. Viu? Sim, isso sim. Agora, o senhor vai receber várias críticas aí pelas identificações que o senhor fez. Mas não tenho a menor dúvida, já estou preparado. Só espero que não me batam. Mas Agora, pastor, me diz uma coisa. Existe um ranço evangélico contra a igreja romana e tal? O senhor fala disso tudo com amor. Muito amor. Falar contra a escravidão não é odiar o escravo. Eu quero libertar todos os escravos, né? Eu tenho tudo contra a doutrina, nada contra os doutrinados. Tá certo. Quanto tempo a gente tem? Bom, você tem alguma pergunta para fazer, seminarista? Bem, eu só gostaria de perguntar, o pastor, como é que vai ser esse confrontamento, onde o versículo 12 e 13 diz que eles guerrearão, essa besta guerreará com o cordeiro. Tem muita gente que tem crise em entender esse confronto que existirá. E também quem é esse cordeiro, né? Apesar de que é muito conhecido o termo, o cordeiro já é uma expressão do Antigo Testamento, mas para as pessoas que não conhecem, que leu o Apocalipse pela primeira vez, talvez não tenha essa identificação do Antigo Testamento com o cordeiro. Então, lá está falando que, de fato, a besta e a mulher, né, vão combater o cordeiro e os seus fiéis. Essa é a última batalha? É a batalha do Armagedon. Como que vai ser isso? Eles se reunirão quando a igreja foi arrebatada, Israel está na sua terra, eles cercarão o arraial, entrarão pelo vale, e aí se cumprirá Zacarias capítulo 14, quando estiverem cercados pelo exército inimigo, e eles veem que não tem condição de vencer, aí eles clamarão, Yahvé Shabaote, ó Senhor dos exércitos, socorre o teu povo. Aí se cumprirá, segundo Tessalonicenses 2 e 9, então virá o Senhor, e ele aniquilará o anticristo pelo esplendor da sua vinda e pelo assopro da sua boca. Mas espera aí, pastor. Israel já foi cercado pelas nações na Guerra dos 6 Dias. Mas até aí eles viram possibilidade de vitória, e tiveram. Mas quando foram cercados pelo exército... Eles vão ser cercados de novo? Sim, o Armagedon vai... Há pouco a gente fala de 200 milhões de soldados, né? É o mundo inteiro. Contra Israel. Porque Israel é o espinho no sapato. Enquanto Israel existir, Deus é um testemunho de que Deus existe. Pastor, a gente está chegando ao final do programa. Quero que o senhor tenha tempo de falar dos livros. Pois não. Posso falar? Sim. Pela graça de Deus, eu escrevi o livro A Revelação do Apocalipse. Já tenho aqui uma segunda edição, corrigida e ampliada, numa linguagem não acadêmica, uma linguagem simples, que todos os crentes poderão entender. E essas coisas que nós discutimos aqui estão bem explicadas no livro.
E se Deus me permitir, amanhã eu estarei na loja do pastor Elias Soares, na rua Conde Sarzeda, 160, loja 27. Já conversei com o pastor Elias. Estarei lá atendendo os irmãos. E aquele que desejar um autógrafo, com muito prazer, estarei dando meu autógrafo. Que hora que o senhor vai estar lá? Eu vou estar a partir das 10 da manhã, estarei lá. Um abraço para o pastor Elias. Obrigado. E os nossos irmãos e amigos que estão fora de São Paulo ou longe, pode fazer pedido por e-mail. Eu já tenho mandado o livro para o Brasil todo através de e-mail. Então, pelo meu e-mail, pode fazer o pedido e depois eu envio pelo correio. Além do livro do Apocalipse, eu tenho a Escatologia. Aqui é uma revista sobre escatologia, onde eu passo pelas 7 dispensações, falando da origem de todas elas e o propósito de todas elas, dando ênfase ao milênio. E tenho Deus na família. Nós sabemos que hoje as famílias são muito atacadas pelo diabo. E eu já trabalho com famílias há mais de 30 anos e já tenho tido muita experiência nesta área. E aqui eu acumulei algumas das experiências encontradas nesse encontro de casais. E além disso, eu tenho aqui, toda mulher, eu faço uma perguntinha na igreja, o pessoal gosta, né? A mulher dá motivo do marido ficar irritado com ela? Dá, não dá. O apóstolo Paulo acha que dá. Porque ele fala assim, vós, marido, não vos irriteis contra elas. Se ele fala para não se irritar, porque ela dá motivo. Às vezes ela dá motivo independente da sua vontade. Todo mês a mulher recebe uma visitinha de um tal TPM. E esse sujeito é chato. E o dia que essa visita vem, a mulher fica insuportável. Não adianta trazer flor, trazer chocolate, ela não quer conversa esse dia. E eu tenho aqui, então, tanto o prefácio como um artigo da nossa psicóloga da Assembleia do Belém, a doutora Sônia Pires. Meu abraço, doutora, seu marido, o pastor Alcindo. E ela falando como é a melhor forma da mulher se comportar nesses dias. Tá bom. Já que o assunto era o fim do mundo, TPM tinha que fazer parte. Né? Então tá bom. Obrigado, pastor José Serafim. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Ele continua à sua disposição pelo contato que está no site vejamsó.com.br, assim como o seminarista Pedro Samuel, do Seminário Batista Logos, que nos ajudou aqui. Ele que também é membro da Igreja Batista Regular Filadélfia. Muito obrigado. O contato dele também está no site vejamsó.com.br. Ele aceita convite para pregar, o pastor Serafim também. E por aí a gente vai. Quem é que vai levar o kit João Rezende, que eu já estourei o tempo? Quem é? Rosângela Pereira. Rosângela, você é aqui da capital, então você vai participar, você vai retirar o seu presente lá na clínica da própria João Rezende, tá bom? Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.